fazermos uma reflexão e uma relação entre os lucros da EDP e o apagão da Zona Oeste. Que relação é esta? É excessiva? É verdade, é uma relação real. Acontece que os ventos fortes criaram danos sérios na rede elétrica e que a EDP não foi capaz de responder atempadamente, contribuindo para os prejuízos enormes para a economia da região e para as empresas e particulares. A EDP é uma empresa que quebrou o investimento na rede elétrica em 30% nos últimos 4 anos. É uma empresa que tem um volume de negócios no valor de 2/3 em Portugal, mas que só investe na rede operacional em Portugal, na área operacional, 25%, investindo profissionalmente no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos, grande parte daquilo que vem buscar a Portugal. Reduziu drasticamente os trabalhadores, recorre ao outsourcing, habitualmente com empresas de duvidosa capacidade. Neste momento recorre à precariedade e reduziu as equipas de piquetes de emergência e manutenção da rede média e baixa tensão. Concretamente na Zona Oeste, em alguns daqueles municípios, acontece o seguinte: 7 municípios tinham 7 equipas e 7 piquetes, têm neste momento uma única equipa, um único piquete para atender às emergências desses 7 municípios. Estou a falar de Loures, Odivelas, Azambuja, Ruda dos Vinhos, Alenquer, Vila Franca de Xira, portanto, havendo apenas uma equipa que tinha 3 turnos, havia 7 equipas com 3 turnos, há uma equipa com 2 turnos. Mas não foi isso que aconteceu durante o temporal? Diga? Mas não foi isso que aconteceu durante o temporal? Não aconteceu, na medida em que... Foram forçadas as equipas. Mas não houve resposta suficiente. Apesar de tudo, não houve resposta suficiente. Houve situações em que uma semana foi o tempo para resolver o problema, e isso é manifestamente um exagero. Esta empresa tem lucros imensos. 5 mil milhões nos últimos 5 anos. É quase o valor dos 105 que custou a privatização ao Estado, ou que arrecadou o Estado. Quer dizer, é um mau negócio para o Estado, é visível que seria preferível eventualmente mantê-la ou retomar ou regressar ao setor público, porque pagar-se-ia com os lucros da empresa os custos que teria o regresso dos 105% à mão do Estado. De qualquer modo, eu creio que é muito importante ter em conta que estes lucros também têm a ver com as tarifas, que aumentaram em média 4,5% e saiu dos bolsos portugueses. Há uma perspectiva de aumento para 2010 de 2,9%, que nada justifica, nem a situação da empresa, nem a crise, e até vai agravar a situação das empresas e os fatores de produção. E eu creio que a questão que coloca é o seguinte: era indispensável que regressasse ao setor público, era indispensável que fosse apurado em pormenor as responsabilidades reais da EDP nos prejuízos da região Oeste, na economia daquela região, nas empresas e nos particulares, e era necessário já agora tentar evitar que aumentem os preços da eletricidade mais uma vez. O Governo manda para a ERSE a discussão desses assuntos aumentos. Olha, a ERSE é uma andota. Portanto, a única coisa que faz é... A entidade reguladora do setor elétrico. Exatamente. A única coisa que faz do setor energético. A única coisa que faz é sancionar as decisões das energéticas. Portanto, por aí não vamos lá. Manuel Alegre acaba de anunciar que está disponível para se candidatar à presidência da República. Carlos Gonçalves, quer fazer algum comentário sobre isto? Ou... Não vejo qualquer surpresa. Eu estava à espera que isso acontecesse. Era uma candidatura mais do que anunciada ao longo de todos esses meses, e a surpresa seria ele dizer que não estava disponível. E é uma boa candidatura para a esquerda? Tenho sérias dúvidas disso. Era só dizer que não vale a pena precipitar conclusões sobre uma coisa que é uma notícia, né? De qualquer maneira, eu acho que há aqui uma lógica de mercantilização. Se isto se confirmar, há uma lógica de mercantilização muito séria por parte dos laboratórios. Eu gostaria que isto fosse uma pandemia que abrotou, não é? E que não fosse uma outra coisa, essa muito grave, que era uma grande operação planetária de pressão, condicionamento e até de terrorismo psicológico, levando as pessoas a correr à procura do medicamento, e os Estados e os países, para transferir massivamente recursos públicos para a mão das multinacionais. Nós temos coisas dessas semelhantes em Portugal, com o fecho dos baixos serviços, das urgências, agora anunciou-se o fecho de serviços oncológicos. Não é? A lógica aqui é do mercado, da mercantilização. E pululam unidades privadas com cogumelos um pouco por todo lado, com o beneplácito e até o apoio do Governo. Se esta operação foi essa operação de terror psicológico, eu acho que é preciso apurar responsabilidades, porque nós temos que confiar nas organizações de saúde. Temos que confiar. Vai fazer uma investigação sobre essa. E é necessário que seja feito para dar credibilidade a essas organizações. Muito bem. E exclusão social. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte: foi decretado pelo Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, estamos a falar de 1.000 milhões de pobres no mundo inteiro, 17% de pobres na União Europeia, 2 milhões em Portugal, 20% da nossa população.
É esse fenómeno que está em cima da mesa. Estas iniciativas, em geral, sensibilizam, mas não tocam as questões de fundo. Está identificado que a pobreza tem que ver com o desemprego, com os baixos salários, baixas pensões, com a desigualdade na distribuição da riqueza. E era importante que estes anos servissem para identificar essas causas e não trabalhar só em cima do atenuar as consequências. A causa primeira é a distribuição desigual da riqueza, em que a pobreza de uns é o dano colateral do enriquecimento dos outros. Portanto, eu creio que era importante intervir nessa causa absolutamente central. Eu acho que este ano europeu tem um dado importante, é o reconhecimento de que na Europa rica, nos países mais ricos do mundo, existem pobres. E de uma forma crescente, que é a contradição mais absoluta. Onde há mais riqueza, estão a crescer também pobres. Estou preocupado porque o Conselho Europeu, porque o ano europeu começa aberto com a conferência dia 21, em que os protagonistas são exatamente aqueles que promoveram as políticas económicas e sociais que estão a levar ao crescimento da pobreza na Europa e apontam e vêm agora de ser os salvadores. Última reflexão, que é um apelo, é que se vá às causas profundas. Situações como a do Haiti, que é o país pobre dos pobres, que tem 75% de pobres, em 10 milhões de habitantes, sofreram um cataclismo e os pobres sofrem duplamente os cataclismos. Um cataclismo deste tipo, por exemplo, no Japão, que é um país avançado e desenvolvido, teria um impacto irrisório. Portanto, eu creio que é necessário que se vá ao fundo das causas de erradicar a pobreza em Portugal, na Europa e no mundo, do planeta Terra, que esta é que é a questão central.